o tempo é o pior inimigo de hoje em dia dos cristãos, pois muitas vezes é através do tempo que perdemos a missa, dá a preguiça de ir para a missa, dá a preguiça de fazer os sacramentos e também participar das reuniões. Mas é através disso que a Legião tenta mudar. Não mudar o tempo, porque o tempo é algo que não se muda, é imutável, mas sim mudar o jeito de se ver, a conotação do tempo. Eu entrei na Legião há mais ou menos 6 anos. Não foi no grupo jovem, mas sim no grupo de idoso. Coincidentemente, foi o primeiro grupo que eu entrei na igreja e participava. Eu tinha interação pelos outros, como vicentinos, os grupos que mais participavam, as pessoas idosas. E o que aconteceu? A Legião me abriu um diferente olhar, uma visão diferente, pois eu via sempre que estava faltando algo nas coisas. Por exemplo, se a gente for ver, hoje a sociedade não precisa muito mais do alimento, de dar o alimento, mas sim daquele algo de espiritualidade, algo espiritual que falta. Eu entrei na Legião em busca disso, o algo espiritual. Eu cheguei a ver que tinha isso lá. O que faltava era a juventude, que na época que eu entrei não existia um presídio jovem aqui. E o que aconteceu? Se eu não me engano, por volta de 2014, foi criado no mês de agosto o presídio Nossa Senhora de Fátima, que foi o presídio que eu participei. Nesse presídio que eu participei, na época, o antigo presidente, Renato, que era acólito, depois se tornou cerimoniário da paróquia, aqui onde eu pertenço, ele foi o convite. Como eu já era da Legião, não teve nenhum medo de entrar a mais nisso. E o que aconteceu? Eu entrei. Só que teve uma coisa diferente, pois quando eu entrei no presídio jovem, algo impedia de eu participar diretamente das reuniões. Sempre eu era na escola, ou era em casa. Por exemplo, no início do mês de, se eu não me engano, setembro, fundaram um grêmio onde eu estudava, um grêmio estudantil. E eu participava desse grêmio ativamente. Só que impedia de algumas vezes, por causa que tinha reuniões no sábado na escola. E eu não estava dando encaixar a Legião. Só que algo me fez ficar mais afim com ela. Pois como eu já participava, sempre teve aquele algo chamando. Quando foi, se eu não me engano, no mês de novembro, desisti do Grêmio, só foquei na Legião. Que foi no ano de 2014, que eu já estava na formação de acólito e entrei na igreja. No ano de 2015, para 2016, no final, vim receber o cargo de vice-presidente do presídio, que foi algo muito difícil, pois eu morava distante da onde tinha reunião. A reunião se realizava na paróquia do Sagrado Coração de Jesus, aqui em Bahia. E eu morava na época, já no mês de junho, na paróquia da Imaculada Conceição. Eu morava no final desse bairro. Mas sempre algo me levava. Eu sempre vinha ou a pé ou de bicicleta. E o que acontecia? Eu sempre vinha com o mesmo desejo de sempre, quando eu comecei.
sempre daquele desejo de vir fazer minha missão e realizada. Até que eu assumi a vice-presidência do presídio. E a partir daí a missão só teve a aumentar a responsabilidade. Já no final do ano, 2015, aí 2016, já em janeiro, assumi a presidência. Foi algo muito mais de responsabilidade para mim, pois eu ainda estava morando na Imaculada e tinha que passar missões, e eu tinha um pouco de entendimento ainda do presídio. E o que aconteceu? Eu tive que estudar mais e mais e mais, até que aconteceu coisas que mexeu muito com o jeito de eu ver a Legião, porque mesmo assim, a igreja, a gente não pode levar o terror da maldade, tipo algo que faz de mal, a igreja que faz. Não, é as pessoas, pois o pecado não está na igreja. Pois a gente sempre sabe, a igreja é santa e pecadora, pecadora pelos membros que estão nela. Foi através dessas pessoas que eu gosto de dizer que são pecadoras, como eu também, me fez ver um olhar diferente, tanto a igreja quanto a Legião. Mas mesmo assim eu não me afastei, pois eu sabia que a Legião de Maria não era algo ruim, mas sim era algo que estava passando, era dificuldade, que todos os grupos passam por essa dificuldade. Então foi a partir daí que eu sentei e refleti se era a Legião mesmo que eu queria. Era esse grupo que eu estava lá, pois é uma vocação que é chamada. E foi a partir daí que se fez renovar algo que eu queria. Foi a Legião de Maria. Já depois de um decorrer do tempo, em 2015, aconteceu coisas que não queria que tivesse acontecido, que foi vários outros motivos de um parente que teve o início de uma doença. Eu não pude acompanhar devido que eu estava participando muito da igreja. Estava muito focado na igreja, na Legião, no grupo de Coroinhas. E o que aconteceu? Eu comecei a me afastar. Só que no decorrer do ano, eu sempre perguntava como ele estava, porque sempre é difícil se afastar de algum membro, principalmente um membro próximo da gente. E o que aconteceu? Durante o ano de 2016 e 2017 agora, a tendência foi a piorar da doença e sempre estava lá presente. Como eu era da igreja, eu sempre rezei, nunca deixei de rezar, nunca rezei de pedir. E o que aconteceu? Eu sempre tinha pedido a Deus para livrar a doença dessa pessoa, sempre tinha feito toda vez, nas novenas que tinha, sempre rezava, pedindo. Só que sempre piorava. E eu sempre perguntava o que será que estava acontecendo. Será que a culpa era minha? Será que eu não estava sabendo rezar direito? Ou será que eu tinha perdido o foco, a Legião? E foi uma das maiores dificuldades que eu tive. Eu passei isso em silêncio, sem contar a ninguém, guardando dentro do meu coração. Até que, quando piorou no ano de 2017, eu sempre estava na Legião. Sempre que a pessoa que eu estou falando é meu pai. No ano de 2016, já não passava mais o Dia dos Pais com ele, por causa da própria minhas funções na igreja. Mas eu sempre estava lá rezando por ele. Como diz, é muito difícil a gente perder um ente muito querido. E sempre ele, apesar de tudo, ele sempre dizia para eu continuar na igreja, pois era algo que tanto ele gostava quanto ele queria, pois era algo que ele não continuou, pois apesar dele ser de grupo lá de igreja, ele tinha desistido, tinha acabado sua carreira, sua caminhada na igreja, e tinha só focado no trabalho. E ele sempre dizia que a caminhada da igreja era uma das caminhadas mais belas que tinha, e sempre, se ele quiser, quando o sonho dele era continuar na igreja, mas só que ele não podia. E ele sempre se arrependia das coisas que tinha feito. E o que aconteceu? Ele sempre dava o maior apoio, força de eu continuar, como coroinha e como legionário, pois ele sabia que sempre no lado de Maria, como é mãe e mestra, ela me aconselharia das coisas que eu ia fazer. Até que o ano de 2017 foi o ano de maior dificuldade que eu tive, tanto nos grupos e movimentos que eu participo. E foi o ano que piorou a situação dele.
e que eu tive que agregar mais as minhas forças, entanto, ou em continuar ou em desistir. Eu até pensei muitas vezes em desistir da caminhada da Legião de Maria devido a isso, pois é o fato de muitas vezes a gente participar da igreja e abandonar os parentes. Aí eu pensei, refleti, e ele sempre dizia para não abandonar, não abandonar. Não é nem tanto por ele dizia, mas sim pelas coisas que a gente fazia o bem, as visitas que a gente fazia. E sempre em todas as visitas eu sempre estava com aquele sorriso, mas ninguém sabia do que eu passava. Desde muito tempo, porque sempre na Legião de Maria, desde o início que eu contei, há 6 anos atrás, quando eu entrei, eu aprendi uma coisa com a senhora que já se foi, que ela dizia: sempre faça igual a Maria, guarde sempre no coração. Era uma frase que eu levo, que essa senhora já se foi há muito tempo. Ela sempre dizia isso e sempre fazia isso, guardava as coisas no coração, como Maria fez, pois muitas vezes ocorre isso. A gente guarda e não solta. E foi até que nesse ano agora, do ano que passou, 2017, quando piorou a situação, eu tive que dar um tempo de folga. Comecei a descansar um pouco da Legião, do grupo Coroinha. Só que a Legião tinha algo que me puxava, até ele mesmo me puxava, dizia reze, ele mesmo pedia para a gente rezar por ele, até quando piorou a doença, que ele não pôde mais falar, perdeu a voz. Então eu fui, a situação foi pior, que chegou uma pessoa para mim e disse que aguentasse firme, forte, que não saberia como era o trajeto agora. Um amigo meu que disse isso, e falou o seguinte, que como eu pertencia a Maria, como um consagrado pelo Médico São Luís, e tanto como legionário, Maria ia me proteger, tanto com o meu anjo da guarda quanto ela, e sempre me guiar firme e forte. Aí no mês de setembro ele foi internado, e eu sempre estava rezando continuamente, tanto de manhã, tarde e noite. Quando eu tinha tempo, rezava, quando eu tinha mais tempo ainda, rezava. E o que aconteceu no final de setembro, na novena de São Vicente de Paulo aqui da comunidade, aconteceu várias outras coisas que me fez piorar a visão de ver a igreja, não a igreja que eu falo, não é a igreja de Jesus Cristo, mas sim a igreja de nós, o templo, o corpo, que a gente diz, o templo do Espírito Santo. Me fez ver com diferentes visões. E eu comecei a pensar, e foi até que no final do mês de setembro, no dia 30, que ele tinha piorado, deu um pequeno infarto, não respirava mais. E na madrugada do dia 1º de outubro, consideravelmente mês das missões, que ele tinha pedido para mim, porque ele tinha dito que quando eu fosse no mês de outubro, eu fosse rezar com ele, e eu tinha já colocado em mente de ter feito uma novena de São Francisco, e até em homenagem a ele, que cai no mês de outubro, no mês de missões. E até que no mês do dia 1º, como é que posso dizer, que eu cheguei, tinha encerramento da novena de Santa Terezinha lá no Alto da Boa Vista, que é o pertencor da paróquia. Aí eu recebi o telefonema à tarde que Deus tinha levado ele. E como dizem, como é pai, a gente tinha que receber em prantos. E no mesmo dia, eu soube que o enterro ia ser no dia 2, dia dos Santos Anjos de guarda. E Deus levou ele. Mas mesmo assim, do jeito que ele disse, do jeito que ele falou, do jeito que ele percebeu, ele me fez persistir ainda até hoje. Eu agradeço muito, porque é através dele que eu ainda estou na Legião de Maria. Não através, porque é pai, porque é mãe, mas o exemplo que ele me fez dar. Pois mesmo ele no leito de cama, no leito de morte, ele sempre pedia para rezar, tanto por ele, mas também rezar pelos outros. Porque era algo que ele pedia. Porque sempre ele, continuamente, ele estava lá, pedindo por ele sempre via que... E ele sempre tinha na ideia, em mente, que sempre além dele existia alguém pior do que ele. Era algo que
me encantava muito nele. E o que aconteceu? Até que, mesmo depois da ida na morte dele, eu com os meninos da Legião, a gente até realizou a novena de São Francisco. Não foi do mesmo jeito, pois como eu digo, quando a gente perde uma pessoa que a gente ama muito, a gente perde o chão. Mas consegui me reerguer de novo, pois como diz, é algo difícil com a perda. E a Legião me ajudou muito nisso, pois foi através dela, não através de outro grupo da igreja, mas foi através dela. Eu digo que só ela que me ajudou, pois foi elas foram a primeira a estar lá comigo. Pois do lado onde eu estava quando eu recebi a notícia, eu estava, interessantemente, eu estava já marcando a missão e lendo a catena, que é uma oração que a gente pratica todos os dias. Eu estava lendo a catena. Quando eu terminei de ler a catena foi quando eu recebi a notícia. Que, como diz ela, que foi a primeira a estar do meu lado, Maria. Pois sempre quando a gente reza, ela pede pra gente estar na hora da nossa morte também. E ela estava lá, nunca deixou faltar nada. Até que até no enterro também, tudo providência de Deus. Apareceu até um seminarista que eu não tinha visto de onde era, para encomendar o corpo. Pois eu não estava com mente de fazer as exéquias do meu pai. E só eu que sabia. Mas Maria providenciou e apareceu até um seminarista. Não sei quem pediu, não sei quem chamou, mas providenciou. Eu digo, tudo isso que passei e passo pela minha vida, eu sempre boto a mão de Maria. Tudo desde o dia que eu entrei na igreja, desde o dia que eu fui batizado, desde pequeno eu sempre dizia, tudo que eu tenho pertence a Maria. E no dia que eu me consagrei, no dia 8 de dezembro, pelo Médico São Luís, eu disse, agora verdadeiramente tudo que eu tenho pertence a ti. O Grupo Coroinha, Grupo da Legião, todos os grupos e movimentos que eu participava e participei, pertencia a ela. E tudo que ela fez para mim só foi me ajudar. Por isso, sempre é algo bom. Nunca desisti da Legião de Maria, pois apesar de ser uma coisa monótona, é uma coisa que revigora. É uma coisa boa. Pois é algo que está lá para se reerguer e lhe reerguer também. Pois, diferente dos outros grupos, a Legião prioriza a unidade, que é algo que falta muito entre nós, cristãos. É algo que prende como um elo de uma corrente. Então lá, se um sofre, todos os sofrem também. É algo que eu acho até hoje interessante isso na Legião de Maria. É algo bonito de se ver, que nenhum outro grupo que eu já vi em todas as paróquias aqui, que eu entro e vou, nunca vi um grupo tão unido como se fosse a Legião de Maria. Pode haver confusões? Pode, porque é uma família há confusões. Mas na Legião de Maria, sempre prioriza a unidade, sempre prioriza em estar junto, tanto em missão quanto em reunião.